Salve pessoal, vamos para a aula de número 14. Então, nesta aula nós vamos tratar da solução de alguns problemas envolvendo circuitos elétricos, né? Mas antes disso vamos fazer um pequeno resumo da aula passada, em que nós aprendemos um pouco sobre o bombeamento de cargas, né? E força eletromotriz, onde nós definimos a força eletromotriz como a taxa de variação do trabalho realizado, né, pela bateria por unidade de carga, tá? Nós também aprendemos sobre as regras das malhas e as regras dos nós, né, as leis de Kirchhoff, primeira e segunda. Então as regras das malhas dizem que numa malha fechada, né, se a gente fizer uma volta completa numa malha, nós temos lá que o somatório de todos os potenciais tem que dar igual a zero. E a regra dos nós nos diz que em um nó, toda corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai, tá? Isso é resultado da conservação da carga. Beleza. Também falamos um pouco sobre a potência, né? E a potência no circuito elétrico, nós identificamos, né, num circuito elétrico simples, onde há uma bateria e um resistor, nós identificamos, né, que dentro da bateria nós temos uma potência devido à força eletromotriz, que é a própria corrente vezes o epsilon, ou seja, a força eletromotriz da bateria, menos uma potência, essa aqui é uma potência dissipada, né, que está relacionada com a resistência interna da bateria, o Rzinho aqui. Então fica com uma I quadrado R. Se vocês lembrarem das aulas passadas, potência dissipada I quadrado R, né? Nós também fizemos associações de resistores em série em paralela. Então quando nós temos a associação de resistores em série, né, nós temos, aí vale qualquer tipo de sistema dissipativo, você tem o somatório deles a resistência equivalente do sistema em série ao somatório das resistências individuais, e em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é igual ao somatório do inverso aqui nas resistências individuais, tá? E nós também estudamos aqui os circuitos RC, né? Nós aprendemos que na carga aqui as cores estão invertidas, né, gente? A descarga está azul aqui, deveria ser esse cara aqui. Na descarga, as cargas se comportam como Q igual a Q0 e a menos T sobre RC, então em função do tempo aqui, né, como é que vai a carga em função do tempo num circuito desse. E a carga vai com C epsilon 1 menos E a T elevado a menos T sobre RC. E nós também aprendemos sobre aqui o tempo característico de um circuito RC, né, que é o tempo necessário para carregar até 0,67% de carga ou descarregar 0,67%, 0,67% não, carregar 67% ou descarregar 67%, e esse produto resistência vezes capacitância, que são os elementos de um circuito resistor-capacitor, RC, né, a gente chama eles, como identifica esse produto, como um tempo característico deste sistema. Tá? Muito bem. Então nessa aula agora nós vamos resolver alguns exercícios e ao final eu vou deixar um exercício de avaliação para vocês. Tá? Muito bem. Então nós vamos pegar aqui o primeiro sistema que nós vamos pegar, é um circuito de uma malha com duas fontes reais. Tá? Nós temos apenas uma malha aqui, temos duas fontes e as fontes são reais, ou seja, quando a gente identifica elas como fontes reais, né, nós temos tem que levar em conta as resistências internas. Então, na fonte 1 nós temos uma força eletromotriz epsilon 1 com um resistor interno R1, né, da própria constituição da fonte, a mesma coisa no caso da fonte 2, e temos associado ainda aqui no circuito uma resistência R, tá? A corrente nesse caso aqui está fluindo nesse sentido. Então nós temos aqui todos os valores que interessam, epsilon 1 R1, epsilon 2 R2 e Rzão, tá? Então, nossa pergunta é qual é a corrente no circuito. Então nós vamos tratar com aquilo que nós aprendemos durante a aula, que é a regra das malhas, né? Primeira lei de Kirchhoff. E nós vamos usar aqui o sentido horário a partir do ponto A. Tá? Então, a partir do ponto A, eu vou levantar, então, o que diz a regra das malhas? O somatório das tensões ao longo da malha tem que ser igual a zero. Então, eu vou partir de A, vou fazer um circuito completo aqui, né? Vou passar por todos os elementos do circuito e vou voltar a A. E se eu somar todos esses potenciais aqui, tem que ser igual a zero no fim. Então, saindo de A, eu chego aqui
na primeira bateria, a bateria 2 aqui, e eu vou passar do sinal negativo para o positivo. Então eu tenho que somar um sinal negativo aqui, menos epsilon2. Vou passar R2 no sentido da corrente, então menos IR2. Vou passar Rzão no sentido da corrente, então menos IRzão. Vou passar o R1 aqui da bateria 1 no sentido da corrente, então menos IR2. E vou passar a bateria 2 em si, do positivo para o negativo, então eu vou com um sinal positivo aqui, mais epsilon 1. Esse somatório tem que ser zero, segundo a lei de Kirchhoff. Se eu fizer essa continha isolando I, eu posso encontrar aqui que a corrente vai ser a diferença das forças eletromotrizes das duas baterias, epsilon 1 menos epsilon 2, dividido pelo somatório de todos os resistores envolvidos que estão em série aqui nesse sistema. Tá? Se eu pegar e substituir valores, eu vou ter aqui uma corrente que circula aqui, está circulando aqui no sistema, né, de 240 miliamperes. Muito bem. E agora, se eu quiser saber qual a diferença de potencial entre os terminais da fonte 1, essa fonte aqui, né, a fonte da esquerda, entre os pontos A e B, como é que eu faço? Vou de novo usar o somatório de potenciais. Então, eu vou do ponto B para o ponto A no sentido horário, tá? Então, eu tenho que fazer o somatório dos potenciais. Então, no sentido horário, saindo de B e indo para A, eu tenho potencial em B. Aqui eu estou atravessando R1 no sentido da corrente, então menos IR1. Estou atravessando a própria bateria aqui, no sentido do positivo para o negativo. Então, mais epsilon 1 tem que ser igual a quem? Ao potencial em A. Tá? De onde eu posso tirar a diferença de potencial. Agora, VA menos VB vai ser epsilon 1 menos IR1, que dá o 3,8 volts aqui. Então, esse resultado também serve para exemplificar uma coisa que nós já vimos na aula, que quando eu levo em conta a resistência interna da bateria, a diferença de potencial nos seus terminais, ó, ela é diferente da força eletromotriz, é menor do que a força eletromotriz nominal. Tá? Muito bem. Agora vamos tratar um problema aqui de circuitos com mais de uma malha. Então aqui nós temos duas malhas, né? E nós vamos estudar a questão dos resistores em série ou em paralelo. Tá? Então a primeira questão que nos é feita aqui é qual é a corrente na fonte. Tá? Então aqui nós temos todos os valores de resistências e força eletromotriz envolvidos aqui no circuito, né? Eles também nos forneceram aqui os sentidos das correntes, então I1, I2, I3 e aqui I1 de volta, tá? Então é interessante já anotar aqui, porque a mesma corrente que passa aqui, ó, em I1, na resistor 1, é o que passa no resistor 4, tá? O que vai haver de diferente aqui, ó, é uma divisão dessa corrente I1 nessa segunda malha aqui, porque nós temos resistores em paralelo, os restantes estão em série. Se eu pegar o resistor equivalente aqui, ó, ele está em série com 1 e 4, então a corrente que passa sobre eles é a mesma. Entretanto, nessa configuração aqui, a corrente que chega aqui é dividida em dois ramos, né? Vamos começar a tratar passo a passo. Aqui eu coloquei as expressões para a gente poder utilizar durante o desenvolver do problema. Tá? Então, a resistência, o jeito mais eficiente de resolver esse problema é, primeiro, né, eu quero saber qual é a corrente que passa no circuito, então primeiro eu vou substituir essa malha aqui pela sua resistência equivalente, né? Eu tenho dois resistores em paralelo. Por que eu sei que estão paralelos? Eles estão no mesmo potencial, ó. O R2 está no potencial B aqui, e o R3 também, e lá embaixo R2 está no potencial C e o R3 também está no potencial C. Então eu vou calcular essa resistência equivalente aqui, eles estão em paralelo, né? Mesmo potencial, paralelo. Então a resistência R23 tem que usar a expressão de associação em paralelo. Eu vou ficar com 1 sobre R23 é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, de onde eu posso tirar o R23 como o produto R23 dividido pela soma R2 mais R3. Se a gente substituir os valores, nós vamos ficar aqui com 12 ohms. Tá? Beleza, esse é o valor do resistor equivalente. Então isso me permite agora
trabalhar com um circuito no qual eu substituí aquela associação em paralelo por um resistor equivalente. Significa o quê? Eu não alterei nada no sistema, substituí por um equivalente, né? Então agora aqui, ó, fica uma problemática de 3 resistores em série, né? Então agora o que eu vou fazer, eu vou aplicar a regra das malhas, né? Então aqui, ó, no sentido horário, né, como eu coloquei aqui. Então nós vamos partir do ponto da própria fonte aqui, tá? Então eu vou atravessar a fonte no sentido do negativo para o positivo, mais epsilon. Vou atravessar R1 no sentido da corrente, então menos IR1. Vou atravessar no sentido, o resistor equivalente no sentido da corrente, menos IR23. E a mesma coisa com a resistência 4, menos IR4. O somatório desses potenciais tem que dar 0. Notem aqui que eu ressaltei I, que a corrente é a mesma que atravessa todos os resistores, é a condição de resistor em série, né? E essa corrente é a própria corrente I1, que eu coloquei aqui embaixo, tá? Lembra? A corrente I1 vai ser a mesma aqui no R1 e no R4. Aqui no R23 é que ela vai ser dividida. Mas como eu estou usando o sistema de resistor equivalente, no R23 equivalente, né, a corrente que atravessa é a mesma I1. Tá? Então, se eu substituir os valores, né, nós isolamos aqui o I, que é o próprio I1, vai ficar epsilon sobre a soma dos resistores. Eu encontro que a corrente I1 é 0,30 amperes. Tá? Muito bem. E agora, se eu quiser saber a corrente na resistência 2, como é que eu vou fazer? Ó, a corrente 1 chega na associação R23, né, e gera uma diferença de potencial nesses resistores. Lembra? Eles estão no mesmo potencial, tanto a resistência 2 quanto a resistência 3. Então, se eu souber qual é esse potencial, eu posso identificar as correntes. Tá? Então, o que eu faço? Encontro o potencial 2,3 usando o resistor equivalente 2,3, porque eu sei que por ele passa a corrente total I1. Então o potencial 2,3 é igual a I1 vezes o resistor 2,3. Eu tenho todos os valores, basta eu substituir aqui que eu vou encontrar que o potencial em cima do resistor equivalente 2,3 é de 3,6 volts. Tá? Então, como a gente tinha dito, esse potencial é o mesmo, tanto para o resistor 2 quanto para o resistor 3, eles estão em paralelo, de onde eu posso tirar a corrente. Então, vou tirar a corrente aqui na resistência 2, que é o I2, que é o próprio potencial 2,3 dividido pela resistência 2, que é a resistência de interesse. Eu vou tirar aqui 0,18 amperes. E na resistência 3, eu vou usar a regra dos nós. Eu sei que a corrente que chega é igual à corrente que sai. Então, ali naquele ponto, chega a corrente I1 e sai a corrente 2, né, que a gente já calculou, e a corrente 3. Tá? Então, se eu fizer essa conta, aqui eu tiro que a corrente 3 é 0,12 amperes. Note que agora nós temos todos os elementos aqui, eu coloquei essa figura com todos os valores para vocês notarem que nós encontramos todos os elementos a partir do que nos foi dado. Agora nós sabemos todos os potenciais, resistores e correntes, né? Usando essa tecnologia de solução de problemas para resistores em paralelo e em série. Então aqui vamos pegar mais um circuito de uma malha, onde nós vamos também usar a tecnologia dos resistores em série em paralelo, que é aqui a questão da enguia elétrica. Tá? Então a enguia elétrica ela é capaz de gerar eletricidade por um negócio aqui, por um tipo de bateria biológica, tá? Uma fonte biológica, que os pesquisadores da área chamam de eletroplacas. Tá? Então aqui eles dão um exemplo do poraquê, que é uma enguia elétrica, e ela, do ponto de vista de circuito elétrico, né, que ela vai gerar eletricidade, nós vamos tentar tratá-la como circuito elétrico. Nós sabemos que ela possui 140 linhas longitudinais com 5.000 eletroplacas em cada uma. Então, nós podemos tratar esse problema aqui, ó, dentro de cada linha, como um conjunto de 5.000 baterias, e só que as baterias aqui não são ideais, né, elas têm resistência interna, tá? Com suas resistências internas. Então, em cada linha nós temos 5.000 em série, 5.000 baterias em série, 5.000 resistores em série. E nós temos 140 desses conjuntos associados em paralelo. E por fim, para fechar o circuito, nós temos a água, que também está em paralelo com todos esses circuitos. Tá? Então, para tratar o problema, vai ser assim que nós vamos abordá-lo. Tá?
Muito bem. Então, lembrando aqui que a eletroplaca é uma bateria real. Então aqui alguns valores de referência para que nós possamos trabalhar o problema. Então o Epson de cada eletroplaca é 0,15 volts e as suas resistências internas de cada eletroplaca 0,25 ohms. E a resistência da água 800 ohms aproximadamente. Tá? Então qual é a corrente que a enguia produz na água? Essa é a pergunta que nós queremos resolver. Então eu já deixei aqui algumas expressões que nós vamos utilizar para facilitar o nosso desenvolvimento do problema. Muito bem. Então, em uma linha, né, nós vamos calcular qual é a resistência equivalente de uma linha. Primeira coisa, para facilitar o nosso problema, que nós queremos transformar isso num circuito mais simples para a gente poder tratar. Então, o resistor equivalente de uma linha, nós vamos usar aqui a questão da associação em série, né? Então, vai ser o somatório de J igual a 1 até 5.000, porque nós temos 5.000 baterias numa linha, cada uma com sua resistência interna, né? RJ. Então, o valor que nós vamos tirar daqui vai ser 5.000 vezes o valor da resistência interna de cada bateria. Se nós fizermos a conta, vai ficar 1.250 ohms. Tá? E agora nós precisamos saber também qual é a fonte, né, qual é o Epson, a força eletromotriz de cada linha dessa. Tá? E aqui nós temos uma informação adicional aqui, que as fontes em série, elas se somam. Então fica o somatório de J igual a 1 até 5.000 de Epson J. E que vai ficar o equivalente de fazer 5.000 vezes o Epson de cada eletroplaca. Se nós fizermos essa conta, nós vamos ficar com 750 volts. Então nós já temos para uma linha os resistores equivalentes e o Epson equivalente. Tá? Muito bem. Aqui então agora nós já simplificamos o circuito para linhas apenas. Agora nós temos que tratar fazer um resistor equivalente em paralelo dessas linhas, né, das 140 linhas, e também fica em paralelo com a água. Se nós fizermos isso, nós vamos simplificar bastante o problema. Nós vamos ficar com um circuito em que nós temos um Epson equivalente, que nós já calculamos, tá? Uma resistência equivalente aqui de todas as linhas e de todas as eletroplacas, e uma resistência da água, que nós temos aqui o valor também. Aí o circuito fica bem mais simples. Tá? Então vamos fazer mais esse passo. Então agora nós precisamos encontrar o resistor equivalente das 140 linhas. Lembrar que elas estão em paralelo, né? Aqui para a gente se lembrar. Opa. Elas estão em paralelo. Então eu vou usar aqui a questão, usar a expressão, né, de 1 sobre a resistência equivalente, no caso paralelo, é igual ao somatório dos inversos das resistências individuais. Então, nós podemos fazer isso, 1 sobre resistor equivalente, é o somatório de I igual a 1, de J igual a 1 até 140, são 140 linhas, de 1 sobre RJ. Então, eu vou fazer, se eu fizer essa conta aqui, né, eu vou ficar com 140 vezes 1 sobre R de cada linha, que nós já calculamos, o resistor equivalente de cada linha. De onde eu posso tirar aqui o resistor equivalente como sendo 8,93 ohms. Tá? E lembrando aqui, ó, na questão em paralelo, né, que nós associamos dentro de uma linha, nós fizemos associação em série, nós somamos todos os Epson. E quando nós fazemos associações em paralelo de baterias, as fontes em paralelo se comportam como se fosse uma única fonte. Então o Epson continua sendo 750 volts de cada linha que nós temos lá. Tá? Muito bem. Então agora nós ficamos aqui com esse circuito mais simples, né? Nós encontramos o resistor equivalente primeiro fazendo associação em série dentro de uma linha, depois fazendo associação em paralelo de cada linha, né? Do conjunto de linhas, né? E nós encontramos aqui o Epson equivalente também desse conjunto de eletroplacas associadas em série em cada linha, depois associada em paralelo ao longo de todas as linhas. Tá? E aqui também aparece no circuito a resistência da água. Então nós podemos agora aplicar a regra das malhas nesse circuito, de uma maneira bem simples. Então nós vamos passar aqui no sentido anti-horário, ou no sentido da corrente aqui, nós vamos do sinal negativo para o positivo da placa, então nós vamos associar aqui um sinal mais epsilon, tá? Linha. Vamos passar a resistência da água no sentido da corrente, então menos IRA é o potencial na água, e menos IR equivalente é o potencial dos resistores equivalentes que nós calculamos devido às eletroplacas. Tá? Esse somatório de potenciais tem que ser igual a zero. De onde nós podemos tirar aqui, ó, a corrente, vai ficar como o epsilon da linha, dividido pela resistência da água, mais a resistência equivalente do conjunto de linhas, né, das eletroplacas associadas em série e depois em paralelo ao longo das linhas. Em série dentro de uma linha, em paralelo ao longo das 140 linhas. Se
Se nós colocarmos os valores aqui, nós vamos encontrar 0,93 amperes. Esta é a corrente que a enguia pode despejar aqui, né? E se a gente calcular por linha, vai dar uma corrente baixinha aqui, ó, 6,6 miliamperes por linha, tá? Então 0,93 amperes é a corrente total e 6,6 miliamperes é o que cada linha de eletroplaca consegue gerar, tá? Muito bem. Então, continuando aqui nos circuitos de mais de uma malha, nós vamos fazer mais um problema aqui e nós vamos usar o sistema de malhas como tecnologia de solução do problema, tá? Então, nós temos um circuito um pouquinho mais complicado, ele tem 3 baterias, uma bateria com uma força eletromotriz ε1, uma bateria aqui, uma segunda bateria com força eletromotriz ε2 e uma terceira com a mesma força eletromotriz ε2, tá? E nós temos alguns resistores, resistor do tipo 1 e resistor do tipo 1 aqui também e um resistor do tipo 2, cujas resistências são dadas aqui, os ε também são dados aqui. Nós queremos saber aqui qual o valor e o sentido da corrente nos 3 ramos, tá? Então notem que aqui, ó, essas correntes que estão indicadas aqui, elas foram colocadas de maneira aleatória, arbitrária. Escolhemos um caminho e colocamos lá uma setinha, tá? Então o nosso trabalho agora é encontrar quais são os valores das correntes, tá? Dados esses dados iniciais aqui, e nós temos que determinar o sentido da corrente para verificar se essa sinalização que nós fizemos está correta ou incorreta, tá? Então a gente vai saber ao final do cálculo, depois que nós calcularmos todas as correntes, se essa sinalização está adequada ou não, tá? Então lembrar que essa sinalização aqui é arbitrária, nós vamos usar ela para fazer as nossas contas, tá? Vamos ver como é que a gente procede. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos aplicar a regra dos nós, né, que nós precisamos, veja lá, nós temos uma corrente 1, uma corrente 2, né, e uma corrente 3. Então nós precisamos, provavelmente, de 3 equações para resolver o problema, né? Então, nós vamos aplicar a regra dos nós no ponto A para já gerar uma equação aqui. Então, o que a regra dos nós diz? No ponto A, toda corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. Então, qual é a corrente que chega no ponto A? Né? I1 mais I2, está aqui. Tem que ser igual à corrente que sai, I3. Então, I3 igual a I1 mais I2. E se eu fizer aplicar essa regra aqui no ponto B, nós vamos ter a mesma situação, né? I3 é o que chega, I1 e I2 é o que sai, tá? Então aqui nós já temos uma expressão para ajudar a resolver o nosso problema. Muito bem. Agora nós precisamos de mais 2 expressões para conseguir desenvolver o problema. Então nós vamos aplicar aqui na malha da esquerda, que está sinalizada aqui, a regra das malhas, tá? Então nós vamos usar a malha da esquerda saindo de B e vamos no sentido anti-horário, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui no sentido anti-horário? Na verdade está no sentido horário aqui, né? É isso, gente, tem um errinho aqui, ó, tá no sentido horário. Então nós vamos sair de B e somar os potenciais, tá? No sentido horário. Então nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos passar R1 no sentido da corrente, tá? Então nós vamos somar menos I1 R1, tá aqui. O próximo nós vamos passar a bateria 1 aqui no sentido do negativo para o positivo, então somamos mais ε1. Aí nós vamos passar a resistência R1 aqui de novo no sentido da corrente, então somamos um potencial negativo menos I1 R1. E nós vamos passar aqui o resistor R2 no sentido positivo da corrente, né? Então menos I 3R2, tá? E vamos passar essa bateria 2 aqui no sentido do positivo para o negativo. Então eu tenho que colocar um sinal negativo aqui e o potencial, a força eletromotriz da bateria, menos ε2. Eu sei que esse somatório tem que ser 0, segundo a regra das malhas. Se nós fizermos então mais um passo aqui, lembrando que aqui, ó, nós temos I1 e I3, né? Então vamos colocar I3 em função das correntes I1 e I2, tá? Se nós substituirmos aqui, nós vamos encontrar a seguinte expressão, e colocando os valores de resistência que nós já temos, né? Nós vamos ter aqui I1 vezes 8 ohms, mais I2 vezes 4 ohms, vai ser igual a menos 3 volts, tá? Nós substituímos todos os valores de ε e R's, tá?
Muito bem. Então agora nós já temos duas expressões, esta aqui e esta aqui. Vamos partir para a terceira. Como é que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar, né, e fazer a regra das malhas na malha da direita aqui. Nós vamos sair de B, tá? Então nós vamos sair de B e vamos trabalhar aqui no sentido anti-horário. Agora está correto. Então, saindo de B no sentido anti-horário, nós vamos passar menos I2R1, tá? Porque nós estamos passando por R1 no sentido da corrente. Nós vamos passar por uma bateria que agora é ε2 no sentido positivo, negativo para positivo, então somo positivo aqui ε2. Vou passar nessa resistência R1 aqui no sentido da corrente, então menos I2R1. Tá? E vou passar aqui nesse resistor 2 no sentido da corrente também, então menos I3R2, e passo aqui por essa última bateria aqui, antes de chegar no ponto B de volta, no sentido positivo para o negativo, então eu tenho que somar um sinal de menos aqui. Né? ε2, eu sei que a somatória tem que ser igual a zero, vou substituir o I3, como fiz da outra vez aqui, né? E nós, substituindo os valores, nós vamos encontrar mais uma expressão, que é I1 vezes 4 ohms, mais I2 vezes 8 ohms, igual a zero. Tá? Então agora nós temos três equações e três incógnitas. Uma equação, duas equações, três equações. Dessas duas aqui que eu assinalei, nós podemos tirar as correntes I1 e I2. Tá? Então, se a gente resolver esse sisteminha de equações, bem simplesinho aqui, nós podemos tirar que a corrente 1 vai ser menos meio ampere e a corrente 2 vai ser 0,25 ampere. Aí eu uso lá a minha expressão inicial para tirar a corrente 3, que vai ser o somatório da 1 e da 2. Então eu vou ficar com menos 0,25 amperes. Então aqui agora nós vamos saber se o sentido das flechinhas que nós colocamos aqui, se eles estão corretos. Então, os sinais das correntes aqui que nós encontramos no fim, eles indicam se a escolha arbitrária está correta ou não. Então, apareceu um negativo aqui no I1, significa que I1 ele não flui nesse sentido aqui que nós colocamos, no sentido horário. Ele flui no sentido anti-horário. Tá? I2 está fluindo no sentido correto, aqui segundo as nossas flechinhas. Tá? Anti-horário também. E o I3 também está fluindo no sentido contrário. Então aqui a gente tinha desenhado de cima para baixo e o sentido correto é de baixo para cima. Tá? Então os sinais nos dizem se a nossa escolha inicial foi boa ou não. Né? Muito bem. E aqui nós vamos para o último exemplo que nós temos para essa aula, que é o tratamento de um circuito RC. Então nós vamos tratar aqui da descarga do circuito RC para evitar um incêndio numa parada de reabastecimento em geral, que nós olhamos nas disputas de veículos de velocidade, né, nas Fórmulas 1, enfim, todas as categorias que a gente tem de corrida de automóveis, né? Então, uma coisa que é importante entender aqui, por que nós estamos preocupados com isso aqui para evitar um incêndio, né? Enquanto o carro está se mexendo, né, tem vários tipos de atrito. Lembra da eletrização por atrito? Tem vários tipos de atrito ocorrendo no carro. Então tem do pneu com o chão, tem de particulado do ambiente com a carroceria. Isso vai carregando o carro, tá? Ele vai ficando carregado eletricamente. Então, quando o carro para por reabastecimento, essa carga ela é descarregada através dos pneus, tá? Ou também através do ar, mas vamos considerar que a descarga principal é através dos pneus. Então os pneus agem aqui como resistores, tá? Para descarregar com relação à terra. E se você notar, então o carro é como se fosse uma placa carregada e o chão faz a outra placa do capacitor, tá? Então você tem um circuito RC aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Se quando for feito o abastecimento, né, que em geral a gente vai lá com um bico de abastecimento que é metálico, se a gente aproximar o bico do carro e o carro não tiver descarregado o suficiente, ou seja, ele ganhou eletrização durante o movimento, enquanto estava correndo, e aí parou para o reabastecimento. Se a carga que ele estava acumulada dele não for descarregada o suficiente, corre o risco de gerar uma faísca quando se aproxima o condutor, e se essa faísca tiver energia suficiente para iniciar a queima do combustível, você pode ter um incêndio, tá? Então,
qual é a nossa preocupação aqui, é saber, né, quanto tempo é preciso para que a energia associada às cargas do carro caia abaixo de um valor crítico, que é a energia necessária para iniciar o fogo no combustível que está sendo usado. Então, nós vamos usar aqui os seguintes valores, tá? O potencial zero, ou seja, devido à carga inicial do carro. Então a gente imagina que o carro estava correndo, ele se carregou com uma carga, que nós vamos chamar de carga zero, tá? Então quando ele para imediatamente no tempo zero, acabou de parar, nós admitimos que essa carga zero gera um potencial zero de 30 kV, tá? A capacitância entre o carro e o solo, né, porque nós vamos tratar aqui o carro como capacitor, né, de placas paralelas com relação ao solo, de 50 picofarads, tá? E os pneus, né, nós trataremos como resistores, tá? Então, nós temos aqui que a resistência de cada pneu é da ordem de 100 gigaohms, tá? E a energia, esse é um dado que nos deram aqui também, a energia para iniciar o fogo, ou seja, a energia que a centelha, a faísca, que eventualmente pode ocorrer se não tivesse carregado o suficiente, ela precisa ter uma energia de pelo menos 50 milijoules para começar o fogo. Abaixo disso ela não começa o fogo, tá? Então nós vamos tratar, como dissemos aqui, o carro como o carro mais solo vai ser um capacitor de placas paralelas, os pneus serão resistores e nós temos como resultado um circuito RC, tá? Então qual vai ser a nossa maneira de resolver o problema? Nós temos aqui, ó, que o circuito vai ser formado por 4 resistores, que são os pneus, né, 4 pneus, associados em paralelo e mais um capacitor. Então se a gente encontrar a resistência equivalente dos pneus, nós simplificamos o nosso circuito para um circuito do tipo RC, capacitor-resistor, né, que nós estudamos durante a aula passada, beleza? Então esse R aqui vai ser o R equivalente dos 4 pneus. Então, mais um conjunto de expressões que nós vamos precisar aqui para tratar do problema é a energia potencial elétrica associada a um capacitor de placas paralelas, que nós já calculamos em aulas passadas. Então a energia potencial elétrica, que é quadrado sobre 2C, um capacitor de placas paralelas, e nós também vimos aqui na aula passada que a carga de um capacitor, na descarga, ela tem a seguinte evolução temporal, que é 0 e elevado a menos t RC, onde o R agora nós vamos substituir ele pelo R equivalente, que é o R equivalente da associação em paralelo dos 4 pneus, tá? Então nós podemos agora, para continuar nossa conta, calcular a resistência equivalente dos 4 pneus. Então 1 sobre a resistência estão em paralelos, vamos usar a equação para resistores em paralelos, né? Associação em paralelo. 1 sobre o resistor equivalente é igual ao somatório de 1 até 4 pneus, né? De 1 sobre R de cada pneu. De onde eu tiro que a resistência equivalente vai ficar o R do pneu sobre 4, que vai ser da ordem de, vai ser o valor de 25 vezes 10 a nona ohms, tá? É um resistor bastante significativo. Então nós podemos agora dar mais um passo e escrever a nossa energia potencial elétrica, substituindo aqui ó, o Q por esta expressão, tá? E dando mais um passo aqui, nós vamos ficar então com energia potencial elétrica, Q0 ao quadrado sobre 2C, né? Q0 é a carga inicial do carro no tempo igual a zero, assim que ele parou, C é a capacitância, exponencial de menos 2T sobre resistor equivalente sobre C. Resistor equivalente nós calculamos aqui, resistor equivalente dos 4 pneus. Se nós lembrarmos aqui então que a carga inicial Q0 no instante que o carro acabou de parar vai ser a capacitância, que nós já temos, vezes o potencial inicial aqui. Então nós podemos substituir esses valores aqui e ficar com a expressão U igual C V0 ao quadrado dividido por 2 exponencial de menos 2t sobre R equivalente vezes C. Tá? Se a gente der mais um passo aqui, nós podemos ficar com a seguinte expressão: 2U sobre C V0 ao quadrado igual E exponencial, né, de menos 2t sobre R equivalente vezes C. Aqui nós preparamos a expressão para poder isolar o tempo aqui. Como é que nós vamos isolar o tempo? Aplico o logaritmo natural dos dois lados da expressão. Ou seja, não altero nada e posso desenvolver aqui a questão do que está no expoente da nossa exponencial. Então, se eu aplicar o ln dos dois lados, eu vou ficar de um lado como ln de 2u sobre c v0 ao quadrado igual menos 2t sobre r equivalente c. De onde eu posso agora finalmente
isolar o tempo, né? Esse que é o nossa requisição básica aqui. Então eu isolo o tempo, fico com menos R equivalente C sobre 2 logaritmo de 2U sobre CV0 ao quadrado. Tá? Então agora, o que eu vou fazer? Se eu substituir todos os valores que nós temos aqui já e colocar a energia potencial elétrica como sendo aquela do fogo, ou seja, o limiar, né, para começar a ter uma ignição ou não, eu posso fazer uma conta aqui. Obviamente que eu não vou usar o sinal negativo, porque tempo negativo não existe, tá? É só uma decorrência da matemática aqui. Mas eu vou encontrar um tempo, substituindo todos os valores aqui, de 9,4 segundos, tá? Que é um tempo relativamente alto. Se você for parar para pensar numa corrida, né, o pit stop em geral é muito menor, o tempo do pit stop é muito menor que 9,4 segundos, né? Então, qual é recomendado para não ter fogo é o uso de pneus menos resistivos, tá? E de fato, os pneus de competição eles são alterados nos seus compósitos, né, para que eles tenham uma resistividade menor, para que eles se descarreguem mais rápido, tá? Então, se você diminuir a resistência por um fator 10 aqui, ó, você já vai diminuir pra caramba o tempo de descarga para ficar seguro, tá? Já nos nossos carros de passeio, isso não é tão importante, né? A primeira coisa que você pode pensar é que a gente não está em alta velocidade, então a eletrização do nosso carro vai ser menor, né? E quando você para lá no posto de gasolina, até que o frentista chegue em você, pegue a chave, abra a tampa lá para colocar o combustível, já se passaram mais do que 9,4 segundos, por exemplo. Tá? Se a gente tivesse essas mesmas especificações aqui. Tá? Então, no carro de passeio do dia a dia, esse problema não é tão crítico. Já no carro de corrida, né, onde as coisas têm que ser feitas em alta velocidade, tudo, inclusive os pitstops, é uma problemática a se considerar para evitar acidentes. Então é isso, gente. Esses foram os exercícios de exemplos para a questão da solução de circuitos, né, problemas envolvendo circuitos. E eu vou deixar lá então um exercício de avaliação para vocês no site, também com o link na descrição do vídeo. E na próxima aula nós vamos tratar da temática campos magnéticos. Então é isso, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Nós nos vemos em breve, então.